Bom, o tema da nossa aula de hoje, página 53 do nosso material didático, finalzinho da página 53, início da 54. Bom, vamos agora ao item 35 do nosso material didático. Sempre lembrando, estamos fazendo aquela cronologia, né? Fazendo uma cronologia para vocês entenderem melhor esses eventos da história da igreja, você estudar 2000 anos e eventos que são, vamos dizer assim, muitos e contraditórios, né? Nós estamos fazendo o estudo de uma maneira que eu estou mostrando para vocês o que é a verdadeira história da igreja. Vocês são privilegiados porque eu garanto para vocês, um trabalho como esse, eu conheço muitos cursos de história da igreja e realmente esse trabalho eu posso garantir para vocês que ele é único, tá bom? Bom, estamos então no ano 1046 da era cristã. Vamos lembrar alguns pontos que nós temos estudado. Nós estudamos, por exemplo, no ano 1000, vocês se lembram que nós estudamos um documento que a Igreja Católica fez. O nome desse documento era Ritual Católico Romano, tratando das igrejas anabatistas, que elas, vamos dizer, praticariam o pentecostalismo, e a Igreja Católica falou que seria exclusivo dela. Falei para vocês também de um pastor anabatista chamado Gundulfo, que ele foi um pastor que ele se destacou entre os paterinos, que eram os anabatistas da Itália. Então, nessa parte eu estou mostrando para vocês que os anabatistas existem em grande número por toda a Europa, ok? Bom, falei para vocês também do Berengário de Tours, no ano 1035, ou seja, 11 anos antes do período que nós vamos estudar hoje, em que ele acabou se afastando também da Igreja Católica e se aproximando das igrejas anabatistas. Ok? Bom, nesse período que nós estamos estudando, 1046, é um período que o papado ele está enfraquecido. Eu falei com vocês que os bárbaros, o domínio que eles exerceram sobre o papado foi pior do que o que Constantino e os imperadores romanos exerciam. Porque os bárbaros, como já diz, eram bárbaros, né? E a religião deles, aquela religião pagã, então eles, eu digo que nem católicos eles eram. Então esse período da Igreja Católica nós vimos coisas horríveis. Vocês lembram do Papa que ele exumaram o corpo dele para fazer um julgamento dele, depois jogaram os ossos dele no rio. Então eram coisas assim que eram barbaridades, né? Vamos assim dizer. Eles eram realmente muito estranhos. Bom, então, no ano 1046, esse item 35, o imperador Henrique III, ele é imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele era um aliado do Papa. E eles exerciam um domínio sobre o Papa. Mas, a partir desse período que nós estamos estudando agora, os papas vão começar a reagir para tentar exatamente acabar com esse domínio dos pagãos sobre o papado, né? Eu comento, neste ano ocorreu uma das demonstrações de como os imperadores controlavam a Igreja Católica. Eu coloquei um texto aí de um historiador do site World History, que é um site bem interessante, site internacional
história, que ele traz sempre histórias interessantes. Então, ele comenta: o Sacro Imperador Romano Henrique III, o segundo imperador saliano, foi particularmente notado por sua exibição pública de religiosidade e devoção. Continuando ainda na página 54. Sua religiosidade e devoção, bem como sua intervenção nos assuntos da Igreja. Especialmente em 1046, ele indicou bispos de Aquileia, Milão e Ravenna, na Itália, e no Sínodo de Sutri encerrou uma disputa papal entre 3 pretendentes à Cátedra de São Pedro, ao excluí-los da disputa, e selecionando o bispo Suiger de Bamberg para assumir o trono com o nome de Papa Clemente II, que vai reinar no trono de Pedro de 1046 a 1047. Os 3 sucessores consecutivos de Clemente, Damásio II, Leão IX e Vítor II, foram também selecionados por Henrique III, a partir de um conjunto de bispos alemães leais, e chefiaram a Igreja até 1057. Quando Henrique III morreu em 1056, a supremacia de fato do Sacro Império Romano sobre a Igreja Católica e o Papado era inegável, devido à secular influência nos mais altos cargos da Igreja. Bom, então como os imperadores eles faziam? Eles controlavam quem seriam os bispos e os arcebispos. E assim ele controlava quem seria o Papa, porque eles tinham uma grande quantidade de arcebispos aliados seus. Tudo isso eram cargos políticos, todos eram cargos políticos, vamos dizer, eleito pelo imperador. Então, como eu disse para vocês, não existe dúvida. Desde Constantino selecionava, depois os filhos dele, os outros imperadores, depois de Carlos Magno, nos anos 800, eles, os bárbaros, passaram a selecionar os bispos, arcebispos e também o Papa. Então, você veja, ele chega ao ponto de dizer quem vai poder concorrer ao papado. Okay?